o enfoque que nos diz acerca de usarmos a nossa orquestra enquanto possibilidades e rol para uma direção e tentarmos fazer um afinamento de possibilidade e know-how, isso tem a ver com refinar e burilar dentro de nós, para que isso venha a fluxo. Quando nós usamos uma palavra para um amealho e com um fim naquele uso que é feito, vai passar tanto pela questão de, conforme André Luiz diz em A Palavra, em Endereços de Paz, que se ela for leviana, ela descortinaria e traria à baila uma imprudência. Na generosidade, ela abriria caminhos e ruelas para elevar. Se houver maledicência, ela cava e emburaca despenhadeiro. E quando nós falamos a questão do poder da palavra e dos enfoques que isso nos traz, conforme faláramos no Cacau de ontem, vai estar relacionado com uma possibilidade de essa palavra mesmo ser agente de um arrependimento e uma revisão de rota para alguém. Em sendo assim, quando uma palavra é dita e naquela mensagem transmitida me leva a refletir, a me reformar para melhor e me auxilia no meu caminho de redenção, acontece aí um movimento poderoso que diz que para alguém que eu me percebo impotente para ajudar em dada situação, ou que tenha passado despercebida alguma insancha e que me vem essa pessoa até como um aviso de algo que eu poderia fazer na sua direção. A prece feita com fé é poderosa para alcançar o outro. Se considerarmos um criminoso que foi descoberto e está numa prisão, visto que todos nós estamos em situações de sombras que precisam ser retificadas passo a passo. Mas uma oração na direção desse outro que tenha caído em algum equívoco da sua rota, da sua conduta, pode inclusive despertar nele o arrependimento. E, em sendo assim, a indulgência sem limite, sem solução de continuidade, essa clemência, ela vai nos permitindo fazer esse movimento de forma mais espontânea. Sabemos que a espontaneidade, ela vem depois da disciplina. A disciplina precisa nos permear, mas na medida que nós vamos internalizando, vai ficando mais leve e fluido aquela conduta da nossa parte. E isso é curioso porque quando nós estamos diante de uma dada situação em que fica patente uma dúvida sobre como proceder, e mesmo tendo passado um filtro psíquico na situação,
tentado recolher o desejo do Cristo para aquele momento e de, inclusive, ter recebido alguma orientação para, na dúvida, abster-se, recuar. Quando acontece de aquilo voltar para nós, como se algo tivesse ficado inacabado em relação àquela situação, que tem algo que nós precisamos fazer naquela direção, isso vai dizer de esse cuidado para descobrir o que o Cristo está tentando me falar com aquilo. Porque nem tudo é da nossa cabeça, ou é mistificação, ou é obsessão. Tem sinais e avisos que o Cristo está nos dando, através das situações concretas que nos ocorram, e fazendo uma tentativa de despertar o nosso psíquico para uma atitude que precisamos tomar. Eu estava num local onde é feito o trabalho das pessoas ali para doar sangue, e uma moça, ela me questiona a respeito de um atestado que ela precisaria pegar, porque ela trabalha no Elongode, e lá um dos requisitos do trabalho é ser doador de sangue, para trabalhar ali no elenco da empresa, e que ela precisaria levar esse atestado, inclusive para entregar, né, como uma forma de ver que ela doou sangue. E nós houvéramos ali trocado uma figurinha, inclusive eu tinha falado para ela que teria que ver com o médico lá dentro mesmo, que houvera feito a triagem para esse rol. E na hora tinha me vindo de pedir o número dela do WhatsApp para depois mandar o convite do nosso grupo de radiação do Passe à Distância, que acontece na terça-feira. Convidamos a todos para participar conosco, que cada um que entra na rede nos ajuda muito no trabalho, que acontece na terça, 19 horas é feita a chamada, a partir desse horário, às 22h15 começa a rede, coloca um copo de água para fluidificar, e às 22h30 é postado o Passe à Distância. E depois essa água, como ela é medicamentada por Jesus, ela pode ser colocada um pouco no filtro, ou deixa num copo tampado e vai pondo. Quando eu pego uma água para beber, eu pingo, porque uma gota é o suficiente para aquela fluidificação alcançar o outro líquido. E tinha me vindo de convidá-la, mas eu tinha, inclusive, assim, ficado naquela recepção da orientação para essa situação, até porque nós sabemos que muitos não são espíritas, ou são católicos, ou evangélicos, ou umbandista. Enfim, professa uma outra crença, e mesmo que nós tenhamos tido esse empenho de divulgar a rede, fazer ela alcançar o máximo número de pessoas, exatamente porque esse trabalho não é nosso, é de Jesus, e é Ele que realiza a obra, mas cuja intuição nos compete acolher e cautela. Por isso que ali eu havia ficado receosa, mas quando eu voltei, cheguei aqui, me veio que eu poderia ter mandado o convite para ela. E ao entrar em contato lá no Hemominas, vi que não tem como pegar esse número, pelo menos não de uma forma fácil. Vai ter que ter um outro caminho, se realmente quisesse fazer isso, porque virou dificultoso por não passar um número de um para outro que tenha ido lá. E mostra que
numa situação como essa, alguma coisa que chega até mim e que naquele momento eu percebi que a orientação foi X, se aquilo volta, pode ser Jesus querendo me dar algum alerta referente àquela situação, que urge acolher, refletir, pôr no crivo e analisar. Porque com o coração sincero e aberto e procurando uma conduta conforme Jesus nos ensina, ele com certeza vai nos insuflar, nos soprar aquilo que devamos fazer, visto que Jesus é fiel. Ele nos acompanha, aguentou conosco ontem, aguenta conosco hoje, aguentará conosco amanhã e, se houver uma disposição fiel da nossa parte, ele consegue essa conexão sólida em termos de poder transmitir uma orientação, isso acontecerá. Por isso que, quando nós falamos a respeito dessa questão de ser instrumento para que alguém tenha um despertamento, isso vai passar de forma venal pela nosso testemunho, no sentido de visceral mesmo, que será o arcabouço do nosso ser que extravasa e de fato convence. Tinha uma moça que a cunhada dela houvera falecido num acidente de carro, onde foi a queima-roupa, ali fulminante, o desencarne. E quando aconteceu, inclusive, o procedimento fúnebre ali, inclusive a ida no cemitério mesmo, ela houvera feito um comentário acerca dessa cunhada, da dificuldade que tivera sido a experiência entre as duas enquanto ela estava encarnada. E os desafios que ela houvera experimentado para um relacionamento minimamente equilibrado com essa cunhada. Que houveram momentos de embates, de discussões, inclusive porque ela às vezes acabava tendo alguma atitude menos feliz com o filho dessa moça e essa moça não aceitava, e era um momento que virava aquele embate, aquele impropério. E é curioso porque nesse caso, aquele que desencarnou, o espírito dele recebe esses comentários desairosos como estilete afiado. Inclusive, recentemente, foi um caso ainda pior, por ter sido uma moça que houvera, por medicamento, saído pelo autoextermínio, desencarnado. E acontecera de uma outra que tivera tido uma convivência, mesmo que superficial, com essa moça, comentasse da dificuldade que ela teve na infância, com um irmão que houvera caído num parquinho e tido uma lesão permanente e precisou de auxílio diferenciado dos pais, e essa moça se sentiu preterida, carente, abandonada, e as dificuldades que ela foi adquirindo, inclusive com um gênio, segundo a outra moça comentou, difícil, que era alguém que dava para lidar com tranquilidade, mas com um gênio muito difícil. E nesse caso, para um espírito que saiu pela porta do autoextermínio, ele já está no estado de perturbação importante, porque alguém que sai dessa forma daqui
Não tem como nós imaginarmos que num milagre, num salto de mágica, no estalar de dedo, ela vai ficar em paz e bem. Porque ela saiu daqui numa condição de perturbação e perturbadora. Em sendo assim, esse espírito precisa das nossas preces, da nossa oração, do nosso pensamento positivo, de imaginarmos eles nos momentos felizes, de imaginarmos eles bem. Porque essas vibrações, esses eflúvios, vai chegar nesse espírito suicida e auxiliá-lo na recomposição que naturalmente ele vai fazer e o que o esperará prélio afora, do caminho que ele vai ter que reconstruir. E mesmo no caso de não ser uma condição de autoextermínio, mas como essa outra moça que foi por um acidente, qualquer comentário da nossa parte, no sentido de criticar esse espírito, é um fel em brasa que a gente derrama sobre esse espírito, onde quer que ele esteja. Inclusive, há um comentário do irmão X que vai descrever a imagem de alguém cujo corpo era um ferimento e chaga viva e que é tocado de forma violenta por milhares de mãos, de dedos de forma rude e agressiva. Daí dá para a gente ter uma noção, seja da agonia ou da dor, que passa uma pessoa que esteja nessa situação de, enquanto espírito, no astral, receber essa chuva de impropério e malsanidade de quem está aqui. Para que nós tivéssemos uma ideia pálida do suplício, do martírio que esse espírito vive nessa situação, onde os seus contemporâneos vão trazer e expor recordações menos felizes, relembrando e rememorando o que viveu com eles enquanto a sua romagem por aqui, com episódios infelizes, desditosos. O espírito, então, fica fustigado, chacoalhado por essas reclamações, vitupérios e acusações infindáveis, que caem nele qual machados, golpes desapiedados, de todo jaez. A forma de um ferido em praça pública, como num linchamento mesmo, em que recebe sopapo e vai acabar tendo uma agressão dolorosa, que sangra, mesmo que não seja no corpo de carne, mas o perispírito, que vai viver essas experiências enquanto a gênese daquilo que está acontecendo com esse espírito, e que a dor pode ser maior do que quando encarnado, se sofresse um lixamento de fato. E isso leva a um sofrimento, a um caos moral superlativo do espírito nessa condição, porque ele não tem como fazer qualquer esclarecimento digno e que leve a algum tipo de reconciliação. Porque enquanto alguém ainda está numa condição de linchamento aqui, talvez ele possa falar alguma coisa, ou se preferir silenciar e viver o renuncial. Mas existe inclusive dados que atestam o aumento do número de linchamentos, que naturalmente é uma condição bárbara, onde uma coletividade extravasa o seu pior na direção daquele que foi considerado culpado e tomado como bode expiatório, e vira uma miscelânea onde cada um já não sabe o que está fazendo ou deixando de fazer, e que aquele que está ali sob aquele suplício está recebendo mesmo assim. Que a gente perde até
condição de rever o que aconteceu, porque a gente fica cego fazendo aquela agressão onde várias pessoas participam daquela alucinação. Naturalmente, perdemos a percepção do que estamos fazendo de fato, ou falando e pensando. E, nesse sentido, essa situação vai dizer desse socorro que nós urgimos na direção de outro encarnado, que precisamos fazer da mesma forma com alguém que desencarnou. Porque existe uma ideia de que o desencarne faz desaparecer a pessoa, ou que ela vai para um lugar inacessível aos nossos comentários, ou que ela é colocada numa redoma, o que não é verdade. O fato de desencarnar, esse espírito continua podendo receber aquilo que estamos fazendo e falando, e pensando, inclusive considerando que há muitos espíritos que desencarnam, até pela nossa faixa, como a minha situação de espírito inferior mesmo, que o espírito, ao desencarnar, ele volta e fica no ambiente doméstico onde ele vivia, até que a misericórdia divina possa conseguir uma fresta na moralidade dos envolvidos naquilo e fazer um reencaminhamento para um tratamento no astral desse espírito. Daí ele se demora naquele ambiente doméstico e ali ele vai ouvir alguém se falar mal dele, algum tipo de insulto ao que ele tenha feito, ou mesmo traição, algo que ele houvera deixado ali acordado e vê que faz diferente, trai a sua memória. Tudo isso chega nele de forma superlativa, calcinante, porque ele não tem condição de conversar sobre aquilo, porque ele não seria ouvido, ele percebe que se tentar conversar não ouvem, e mesmo quando algo está sendo falado acerca dele, ele não tem como participar daquilo. É como se ele tivesse mudo, de mãos atadas nesse linchamento verbal, de energia. Em sendo assim, mostra o socorro que nos compete oferecer ao outro. E se ele está desencarnado, da mesma forma, as nossas preces é um remédio salutar, porque ele chega no outro, como consolo, alívio. Seja a condição que for que esse espírito tenha saído daqui. A prece é um meio mais eficaz, porque é também pensamento positivo, mentalização de esperança, e procurarmos imaginar o outro feliz, a sua melhor parte, as suas qualidades que todos temos e que sempre suplanta muito qualquer defeito. E uma outra questão da situação de as suscetibilidades que nós podemos cair quando viermos a desencarnar, se nós analisarmos que todos vamos desencarnar um dia, e que quando isso acontecer eu não vou ser avisada, eu vou precisar ir, vai também ser, de certa forma, um alerta para não darmos importância para aquilo que não importa. Visto que, se nós nos habituamos aqui a nos afetarmos com tudo, a ter uma sensibilidade exacerbada em relação a tudo que acontece, a tudo que falam, a nos melindrarmos, acaba que quando eu for chamada para ir embora e atravessar o pórtico rumo ao astral, eu vou continuar nessa mesma fragilidade e suscetibilidade.
E aí, tudo que eu perceber que está acontecendo aqui depois que eu fui embora, vai cair sobre mim qual fel, qual chuva de faca. Ao passo que, se eu vou me acostumando a essa boa indiferença e a liberar o perdão, a não participar de discussão desnecessária, discussão per si qualquer uma, porque não levaria a nada, mas a conversa desnecessária, que a gente vê que é perda de tempo, que não tem um fim de crescimento moral, de alguma instrução. Recuarmos e procurarmos mesmo ocupar os nossos espaços com algo nobre. Porque quando nós sairmos pela porta do túmulo, vai acontecer de que as situações que nós nos habituamos a nos atormentarmos enquanto estávamos aqui, vão continuar fazendo isso, talvez até pior, porque aí nós não teremos como nem argumentar sobre aquilo, ou nem estaremos presentes fisicamente para sermos vistos, até para que filtros básicos aconteçam, porque estão nos vendo diante ali, isso tudo se perde, porque nós não estamos fisicamente mais ali. Dá essa ideia de que não há mais a nossa presença naquele ambiente, e naturalmente que isso dá vazão a situações ainda piores em relação a nós. Que se eu não me habituei enquanto encarnada nessa boa indiferença, e vai desembocar numa situação de muito sofrimento e perda de tempo no astral, porque eu me demoro naquela situação, não consigo desatrelar, vou me enchendo de rancor, o ódio, e isso vai atrasar, enquanto que numa postura do bem genuíno, do perdão, da boa indiferença, acaba que nós vamos poder ser recambiados bem antes para o astral, para dar sequência à nossa romagem evolutiva. E isso também vai dizer que a nossa ética, ela reflete a nossa moral. E quando nós seguimos uma moral cristã, é um desafio muito grande ser ético. Porque essa questão da ética, ela vai ter a ver, ela vai espelhar a nossa moral. Em sendo assim, de acordo com o local que eu esteja, a cultura que eu esteja, aquilo ao qual eu aderi, eu vou ter uma conduta que para mim pode ser ético, enquanto que para alguém que está numa outra cultura, uma outra religião, e um outro estudo, não seria ético. Em sendo assim, quando nós optamos por seguir o Cristo, existe uma ética que é desafiadora por ser exigente. E quando Jesus nos falava a questão de virem de todo lado, do setentrião, oriente, ocidente, meridiano, ele dizia que para nós que somos espíritas e temos esse quinhão de conhecimento, a responsabilidade é muito grande, porque alguém que está numa ilha semi-selvagem, onde o conhecimento é pífio, e não há ainda um esclarecimento acerca da moral cristã, ele não tem um testemunho passível de indicar um caminho nesse sentido. Naturalmente que vai ser exigido dele muito menos do que de nós que recebemos orientação do Cristo, em revelação da doutrina espírita, que nos esclarece,
nos orienta. E pode acontecer, inclusive, de no momento da tríade moral, enquanto triagem mesmo, aquele que aparentemente estava lá atrás, porque tinha um conhecimento pífio, passar pela porta estreita e se elevar, e eu recuar, no sentido não de heteroagir, mas de precisar ou sofrer um degredo, ou continuar aqui ainda, repetindo experiências. Por não ter aproveitado essa dádiva que consigo traz responsabilidade. Então é mesmo assim, uma roda da nossa gratidão que oferece para Jesus um buquê de flor nessa ginástica para passar na porta estreita. E nesse caminho, a verdade, ela tem um efeito poderoso por ser aquela que liberta. Eu tinha ido fazer uma cirurgia de um ATM, foi inclusive uma cirurgia de 5 horas, e devido até aos ciclos que estavam ali intercambiando com vasos, e que poderia ter algum rompimento, por ser na região do cérebro, do rosto, né, como um todo, e também ali passando próximo, bem rente ao cérebro. E em sendo assim, foi essa cirurgia de 5 horas, e depois que houvera tido esse término, e ali trocando uma figurinha com o médico, ele houvera comentado que poderíamos fazer uma outra, devido a um ponto morto no queixo que, se bate, isso pode levar à mesma situação de novo, da deformação óssea. E que numa segunda cirurgia ele poderia tirar esse ponto, mesmo a fisioterapeuta tendo avisado que se fizer isso, apareceria em outro ponto do rosto. Em sendo assim, ele houvera dado essa assertiva, mas eu houvera falado para ele que não teria interesse em fazer uma outra cirurgia devido a esse ponto vulnerável aqui no queixo, pelo fato de que eu não ligo para a estética. Mas naquele momento eu houvera comentado isso de forma tranquila, por ser algo que de fato acontece e cujo objetivo que havia nos movido a fazer a cirurgia foi a questão de uma intuição devido a uma situação grave de artrose, uma situação violenta óssea que nós vivíamos. Enquanto que no meu rosto que impactava a situação da deformidade óssea e que pedia uma cirurgia, inclusive quando abre, vê o quanto de ossículos atravessando ali vasos e veias, e o risco disso uma hora, inclusive, romper um vaso, uma veia. E nem ficaríamos sabendo. Então foi uma intuição de Jesus mesmo, porque aquela cirurgia precisava acontecer. Uma cirurgia que seria de 2 horas foi de 5 horas, uma cirurgia de risco. E é curioso, porque depois que houvera tido a cirurgia, eu fui nele por um tempo, um período onde ele estava fazendo a análise e avaliação, porque aí foram colocados 2 parafusos, um em cada lado do rosto, e até para análise daquilo que viria após, em termos de reação do organismo. Mas depois que nós houvermos tido essa conversa, em que eu expliquei que a parte da aparência não era aquilo que eu buscava, é como se tivesse sido uma chuva da verdade do Cristo. Porque nesse caso não é nem por nós, pela nossa insuficiência e miséria mesmo, mas é o próprio Jesus que se compadece e age no momento como esse. E a libertação aconteceu.
Tanto que depois, logo eu parei de ir nele, a recuperação total da cirurgia aconteceu. Precisei usar o aparelho um tempo para terminar de pôr a arcada dentária no lugar, eu já tinha usado lá atrás. E a cirurgia, essa que comentáramos, não foi feita. Aí precisou fazer para resolver essa questão que precisava ter sido resolvido lá atrás. E aí pôs o aparelho, porque saiu um pouco do lugar a arcada dentária. Depois já tirei o aparelho e estou com uma placa móvel. Que inclusive, ela pode inclusive ser usada só para dormir, a de cima, porque de baixo é permanente. A de cima para dormir, e eu estou usando direto até pelo receio de sair do lugar o dente novo. Por isso que embaixo, inclusive, põe direto, para não ter esse risco de alteração. E mostra o poder da verdade. Porque quando nós estamos em contato com a verdade, conforme Jesus nos dissera, que nós conheceríamos a verdade, que nós teríamos contato com a verdade. E se nós conseguíssemos viver a verdade nos libertaria. Por isso que vai ter a ver com essa coerência moral, que é quando eu consigo uma ética alinhada com a moral do Cristo. E essa ação que coloca a caridade em atitude concreta é tão poderosa, tremenda e potente que vai nos modificando, vai nos transubstanciando para melhor. E em sendo assim, nós pagamos o tributo que for, na condição que for, para seguir com o Cristo. E nós precisamos considerar nessa mescla energética que nós estamos, que sempre vai haver um espírito encarnado ou desencarnado, seja encarnado na vigília, ou seja encarnado no desdobramento do sono, seja o desencarnado mesmo quando eu estou na vigília ou quando eu estou dormindo, que nos espreita, observa nossos pontos vulneráveis e aqueles outros, e usa isso enquanto nós dormirmos para nos quedar no desdobramento, e conforme faláramos na vigília mesmo, vai nos observar dormindo, sonhando, e pelas observações e os espreitos que houvera feito sobre nós antes, consegue alguma associação do que nós estamos sonhando, o efeito que isso tem sobre nós, as alterações psíquicas que isso nos leva a ter, os sentimentos que isso gera, os transtornos ou não. E vai usar isso numa audição coletiva, para tentar nos arrastar para a sombra, nos contaminar de misticismo, de obsessão, em que acaba que nós caímos nessa teia perigosa, onde há sevícia moral, e muitas vezes pode desembocar, se não tratado adequadamente, para subjugação e fascinação. A subjugação é quando um outro espírito ele passa a ter domínio sobre a minha vontade, e na fascinação é quando um outro espírito passa a ter domínio sobre o meu raciocínio, a minha razão, a minha inteligência, seja ela como for. Por isso que, quando nós pagamos esse tributo de reparar e consertar a situação na mesma hora que a gente perceber que caiu, isso vai nos ajudando a cair menos, e também a gente vai apurando nossa percepção quando uma dada queda que eu tiver precisa de mais tempo para ser consertado, com as providências associadas que precisarão ser encaminhadas, porque a gente já vai em busca disso, sem perda de tempo. Em vez de lamentar o leite que caiu, beleza, escapuliu do nosso controle, vamos lá consertar, ver as possibilidades, o que precisamos fazer para resolver isso. Não importa o tributo que pagaremos, o tempo que vai durar, mas nós vamos
nos empenhar, arregaçar a manga e resolver, para o quanto antes podermos dar sequência no nosso caminho com Jesus. E fazendo as providências enquanto estamos a caminho, aquilo que precisará ser feito para consertar aquela falha. Visto que não é apenas espiar, reparar, mas precisaremos mesmo deixar a bênção na situação. Mas se é algo que eu estou vigilante e ao perceber um deslize eu já conserto, talvez não precise nem se instalar um tempo para aquilo ser resolvido, ou nem uma expiação diretamente, propriamente falando, precisará acontecer, porque estava atento e resolvi o quanto antes. E estarmos atentos com as energias que nós estamos em contato nas nossas redes de oração, no centro espírita que nós participamos, ou no templo religioso que for. Porque existem energias que Jesus derrama sobre nós e que nos coloca em contato com elas, que é uma convocação para as usarmos em benefício da coletividade. Se não fazemos esse uso otimizado, acabaremos num relapso, por não termos utilizado o que Jesus colocou nas nossas mãos, enquanto instrumentais. E algo que nos ajuda nesse caminho é o bom humor. E nós vivemos uma época em que até mesmo quando nós somos bem-humorados, isso às vezes é mal interpretado. O Divaldo comentou que certa feita ele estava no aeroporto e parece que houvera havido um atraso ali no avião, ele se demorou um tempo além do normal num dado aeroporto e ele procurou fazer uma conexão com o coração para ficar em paz, o tempo que ele precisaria ficar ali. E ele estava como que numa transcendência. Então ele sorria. E alguém abordou ele dizendo por que ele estava rindo, se por um acaso ele estava rindo dele. Ou seja, alguém que estava próximo dele achou que o Divaldo estava rindo dele, desse outro que estava ali próximo. Ou seja, até mesmo quando nós somos pacientes, bem-humorados, sorridentes, nós podemos ser mal interpretados. Por isso que, quando eu consigo encarar a vida pelo lado positivo, o bom ânimo, a vontade firme no bem, e consigo ser esse bom humor para outrem, alguém vai tentar me tirar desse estado de espírito, ou para que eu não consiga sustentar aquela leveza em que estou e acabe tendo algum desatrelo, seja de impaciência, de um riso frenético, que demonstraria um desequilíbrio. Por isso que é uma urgência para que nós cultivemos essas bagagens nobres que vão nos dando know-hows para que, mesmo vindo uma ideia errada sobre nós, uma má interpretação a nosso respeito, nós sigamos intemerados. Conforme o padre Júlio Lancelotti houvera dito, no trabalho que ele faz com moradores de rua, esse trabalho lindo que ele realiza, e alguém houvera comentado com ele, nossa, mas por que você insiste nessa proposta, nesse trabalho? Você não vê que não se esgota? Parece só aumentar o número de moradores de rua, as necessidades prementes, se derramar dessa situação. Você não vê que já perdeu essa luta? E ele disse que ele não estava fazendo esse trabalho para vencer, porque ele sabia que ia perder.
Mas ele estava fazendo esse trabalho para ser fiel até o fim àquilo que ele havia combinado com o Cristo, o que o Cristo houvera pedido dele. Ou seja, quando ele coloca a questão de perder, é para a visão do mundo, que nos vê nessa bancarrota, mesmo quando nós estamos em paz, e inclusive recebe como ameaça a nossa paz, o nosso bom humor, o nosso sorriso espontâneo, sublimado, e tenta nos tirar desse estado de espírito positivo. E em sendo assim, quando nós fazemos um trabalho para Jesus, nós vamos ver como aqueles derrotados. No meio do trabalho, há anos naquela proposta que leva auxílio a muitos, e alguém vai chegar até nós e dizer que já perdemos aquela batalha. E ele ter essa intrepidez, essa audácia de dizer, perder eu sei que vou perder, no sentido das situações que estão por trás da questão de morar em rua, das dificuldades que existem e das sombras que ainda se demoram conosco, mas que ele continuaria lutando nesse trabalho para ajudar as pessoas, para que ele pudesse ser fiel até o fim, à própria consciência, conforme e consoante o que o Cristo houvera pedido dele. Ou seja, na visão espiritual, essa é a verdadeira vitória. Mesmo que para o mundo um derrotado, alguém que perdeu, para Jesus, alguém que, se conseguir se manter nesse caminho fiel até o fim, sairá, mesmo à custa do sacrifício, do martírio, vitorioso para o astral.